Esse é o último vídeo de uma série de vídeos sobre o tema Como estruturar uma aula com sentido, que partem de um livro que você consegue encontrar aqui na descrição, que pode ser baixado gratuitamente, no qual está contido algumas discussões sobre didática contemporânea que aparecem a partir das teorias atuais, mas também a partir da minha própria experiência docente. Eu sou e fui professor fui professor da educação básica e hoje sou professor da educação superior, trabalhando principalmente com formação de professores. E em muitas das minhas aulas eu trabalho justamente como que se estruturam aulas, como que é possível fazer uma aula que tenha sentido para os alunos. Como que é possível fazer uma aula que vai ter significado, uma aula que vai de alguma maneira impactar a vida dessas pessoas, vai promover reflexões para que ela possa, então, usar aquele conhecimento para o dia a dia, para a vida dela, enfim, para poder ser um sujeito, para poder ser um cidadão. Nesse sentido, você encontra aqui também uma série de vídeos sobre os capítulos do livro. Então, você pode ler o livro e pode também assistir os vídeos no qual eu comento, então, os principais tópicos que são abordados no livro. A ideia é justamente poder levar um pouco das discussões que acontecem no âmbito da universidade para a esfera social e que possa, de alguma maneira, contribuir com outras professoras e professores que também tenham interesse nesse assunto. Ao longo dessa série, a gente vem discutindo o que é educação, quais são as diferenças para o ensino, como estabelecer objetivos para a sala de aula, o que são objetivos educacionais, como escolher os métodos a serem usados, onde buscar fontes para preparar essa aula e que fontes de conhecimento, que materiais passar para os alunos, então. E esse último ponto aqui, finalizando, se refere a como avaliar. O que é a avaliação e como a gente pode organizar uma avaliação dentro de um contexto de uma aula com sentido. Dentro desse contexto, portanto, a gente pode primeiro reconhecer como que se dá a avaliação atualmente, qual que é a situação da avaliação hoje. Basicamente, em linhas gerais, o aluno e a aluna chega na sala de aula, vai encontrar a professora ou o professor que vai colocar as informações no quadro, vai passar todo o conteúdo, vai passar a matéria sobre um tópico que às vezes nem interessa a essa pessoa, e depois então ela vai ser cobrada para que ela de alguma maneira exerça, reproduza aqueles conhecimentos ou as técnicas que foram passadas por aquela professora ou pelo professor. Nesse contexto, os interesses dos alunos não são levados em considerações, as habilidades, os dons, enfim, o mundo, o universo inteiro desse corpo estudantil não é levado em consideração, tanto na preparação das aulas e muito menos no sistema de avaliação. Às vezes, alunos que são extremamente habilidosos e têm grandes talentos em certas atividades, não têm esses talentos valorizados dentro do sistema educacional e são punidos quando não conseguem, então, desempenhar corretamente aquelas características, aquelas tarefas que são cobradas desses alunos. Então, na verdade, o sistema avaliativo tradicional, ele avalia quanto o aluno consegue se adequar àquele sistema que está sendo colocado. Alguns alunos já naturalmente têm aptidão, ou gostam, ou decidem se moldar para aquele sistema. Mas uma outra parte, uma parte considerável, tem outros interesses ou outras aptidões. E ainda muitos do que vão bem no sistema educacional só fazem isso porque querem a recompensa, querem a nota, tem lá no final do processo educacional, vislumbram algum resultado que isso possa trazer e não é propriamente pelo aprendizado. Isso é, portanto, o que a gente pode chamar de uma avaliação sem sentido. É uma avaliação que não permite a reflexão, que não dialoga com os interesses dos alunos e que é encarada como uma punição na maioria das vezes. Aqueles que não conseguem se adequar ao sistema são punidos por isso. E a nota baixa, possivelmente uma reprovação, é a forma de punir esses alunos. Então essa é a forma, essa é a dinâmica em que se trabalha tipicamente no sistema educacional. E isso é tão estranho, isso é tão fora de propósito, tão sem propósito, que chega até a ser difícil entender qual que é
a ideia que está por trás do sistema avaliativo vigente, o que tem, o que pode ser tirado de útil desse sistema avaliativo. E o que é mais interessante nisso tudo, o que é mais inacreditável, é que mesmo que não tendo sentido, trazendo grande sofrimento, trazendo angústia, ainda assim ele é praticado amplamente no sistema educacional. As pessoas não veem os problemas em praticar esse sistema de avaliação. E muitas vezes tu conversa com professores que concordam que a educação deve preparar para a cidadania, concordam que a educação deve trazer reflexões importantes para os alunos e para as alunas, mas quando chega na hora de avaliar, avaliam da mesma forma que sempre foram avaliados. E isso é uma questão cultural. Nós fomos avaliados assim a vida inteira e acabamos reproduzindo esse sistema de avaliação. Mas quão absurdo é esse processo avaliativo? Por que eu estou dizendo que isso é extremamente absurdo? E para isso eu fiquei pensando que metáfora poderia usar para que a gente pudesse entender o quão sem sentido é esse sistema de avaliação que eu acabei de descrever. E acredito que a metáfora que melhor descreve esse problema pode ser pensada da seguinte forma. Imagine que um jardineiro foi contratado para planejar um determinado jardim com características artísticas, que fique um jardim muito bonito, que conjugue flores de diversas cores, que forme um arranjo grande, bonito, que vai embelezar um parque de uma grande cidade. Esse jardineiro, então, vem de uma outra parte do mundo, após ser contratado, e planeja o desenho que ele quer que seja estampado, então, pelas flores. E ele organiza as diferentes cores, o tamanho que vai ficar cada cor dentro desse arranjo geral do jardim, mostra para essas pessoas que estão contratando, e, portanto, ele tem um plano, é isso que ele quer obter ao final de um certo processo. Entretanto, esse jardineiro não avalia qual que é o solo do local. Antes de plantar, ele não avalia quais são as condições, os nutrientes que estão naquele solo. Ele não se informa como que é o tempo naquela região, quando que chove, se chove muito, se chove pouco, em quais meses, com que temperaturas se lida dentro daquela região. Nada disso ele avalia. Então ele escolhe as sementes que vão gerar aquele jardim que ele concebeu, e sem fazer nenhuma dessas vistorias iniciais, ele vai e sai e planta. E ele faz todo o planejamento, quando que ele tem que regar, o que ele precisa fazer, fica tudo já previamente planejado. E ele planeja então quando que ele tem que colocar água, quando não precisa, existe um certo espaçamento. Depois de fazer esse planejamento inicial, ele não muda mais esse planejamento, ele não avalia novamente se é necessário mudar aquilo que foi concebido. E então, no mês seguinte, chove muito mais do que ele imaginava. E ele continua regando as plantas com a mesma frequência que ele planejou no início. E no outro mês tem menos chuva do que ele planejou. Mas mesmo assim ele segue fazendo exatamente como ele tinha planejado desde o início. O que acontece? As plantas que são mais sensíveis à água acabavam morrendo naquela primeira mês de chuva demasiada. No segundo mês, as flores que demandavam mais água também acabavam morrendo por não terem tido a quantidade de água necessária. Nesse meio tempo, surgiram insetos que ele também não previu, e como isso não estava no planejamento dele, ele também não alterou o que precisava ser feito. E isso devastou outra parte do jardim. Finalmente, chega no dia em que ele tem que entregar o jardim. Qual é a chance desse jardim estar como ele planejou? Muito, muito pequena, não tem quase chance nenhuma, porque ele não foi capaz de justamente avaliar as condições do local e não foi capaz de, ao longo do processo, avaliar o que estava acontecendo e quais novas medidas eram necessárias. Chega-se no final, então, o jardim não está como planejado e o jardineiro acaba culpando as flores por não terem florescido. Acredito que essa metáfora seja bastante precisa sobre como se dá o processo educativo e o processo de avaliação. Florescer, inclusive, é um termo usado dentro da psicologia positiva e que justamente remete a essa ideia de desenvolver as potencialidades humanas, o que também vai ao encontro do conceito de educação, que vem de educere, justamente conduzir de dentro para fora. Então, o processo de educação é um processo, em certa medida, de florescimento
O professor, quando chega diante de uma turma, ele precisa saber quais são as condições da turma, não só em termos de conhecimentos, mas de interesses, de objetivos, de propósito. Ao longo do processo, ele precisa avaliar o que está acontecendo, não para punir os alunos, mas para que ele possa saber que novas medidas são necessárias, o que ele concebeu que não faz sentido para aquele grupo, o que precisa ser alterado. E no final, ele avalia para ver como que o processo todo aconteceu, e isso serve de insight para as próximas vezes que ele entrar numa sala de aula. Mas em momento algum as flores são punidas por não florescer, e tampouco deveriam os alunos ser punidos por não se adequarem dentro de um processo. A avaliação teria que ter o papel justamente formativo, a avaliação teria que ter a capacidade de contribuir para o processo de desenvolvimento de educação daquela turma. Nesse sentido, em primeiro lugar, a avaliação ela tem um papel formativo e diagnóstico. Ela própria é uma experiência de reflexão para o aluno, ela própria tem que ser uma parte do processo de aprendizado desse aluno. E além disso, ela serve para o professor verificar como que está o andamento, o que ele precisa fazer diferente, o que está fazendo sentido e o que não está. Então ela não serve como punição, mas ela é uma ferramenta do próprio processo educacional. Quando que ela começa? Antes, com a avaliação inicial, não só de conhecimentos, fala muitas vezes de avaliar os conceitos iniciais dos alunos, mas também se pode avaliar os interesses, os propósitos, o que engaja mais essa turma. Ao longo de todo o processo, o que está funcionando, o que não está, viu que certas atividades não estão sendo alcançadas, certos objetivos não estão sendo alcançados, como que isso pode ser revertido, como que isso pode ser modificado, como pode se alcançar esses objetivos. E no final se avalia para ver como que esse processo se desenvolveu e o que pode ser alterado. Nesse sentido, a prova é um instrumento de avaliação, entre vários outros instrumentos possíveis. Pode-se, por exemplo, avaliar não é só também dar nota. Às vezes a gente pensa avaliar somente como uma forma de dar nota, o que não é verdade. Eu posso dar nota, isso faz parte da avaliação, mas eu posso também avaliar qualitativamente, conversando com os alunos, anotando sobre as respostas, sobre a dinâmica da turma. Isso é uma forma de avaliar. Quando a gente entra na sala de aula, estar atento, estar sensível às demandas da turma, registrar isso para depois tomar ações, isso é uma forma de avaliar também. E além da própria prova como instrumento, pode-se usar listas de exercícios, roteiros de estudo, pode-se usar debates, júris simulados, estudos de caso, apresentação de seminários. Todo o material que os alunos produzam, que os alunos elaborem, é um feedback para esse professor refletir sobre o desenvolvimento desses alunos, sobre o que está acontecendo na sala de aula e como isso pode, então, de alguma maneira, orientar os próximos passos dessa turma. Conforme a gente conversou nos primeiros vídeos, o processo educativo ele é dinâmico. A gente planeja no sentido de ter um primeiro plano no início da aula ou no início do semestre ou do ano, mas isso vai mudando com o próprio processo de avaliação. A gente vai percebendo como a turma se desenvolve, como a dinâmica acontece e vai então fazendo as ações necessárias para que possa haver o florescimento, para que possa no final se chegar no jardim que era esperado. Então é muito importante que se ressignifique o papel do instrumento de avaliação e que se possa pensar na avaliação como uma forma de contribuir para o processo pedagógico. Com isso, a gente encerra essa sequência de aulas, né, de discussões sobre o livro Como Estruturar uma Aula com Sentido. Se você acha que isso pode ajudar você e outras pessoas, segue aqui o canal, porque outros vídeos agora virão. A gente vai fazer algumas temporadas com alguns exemplos práticos discutindo natureza da ciência, filosofia da ciência e como isso pode ser estruturado dentro de uma aula que faça sentido. Se puder compartilhar com outras pessoas que você acha que pode contribuir também, compartilhe, siga aqui no canal e a gente segue em contato. Até mais!